Minha irmã roubou meu vestido de noiva, então cancelei a lua de mel dela. Cara, eu nunca pensei que fosse escrever algo assim no Reddit, mas preciso desabafar porque minha vida virou um completo caos nas últimas semanas. Sou um cara de 28 anos, trabalho numa empresa de tecnologia em São Paulo e sempre tive um relacionamento bem tranquilo com minha irmã mais nova, que tem 25 anos. Ela sempre foi meio dramática, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto de loucura total que vocês vão ver agora. Tudo começou quando minha noiva e eu marcamos o casamento para dezembro, bem na época das festas de fim de ano. Estávamos planejando tudo há meses e ela tinha escolhido um vestido lindo numa boutique em Jardins, custou uma fortuna, mas era o sonho dela desde pequena. O vestido ficou pronto em outubro e ela estava radiante quando foi buscá-lo na loja. Minha irmã estava passando por um momento difícil no relacionamento dela. O namorado tinha terminado com ela em setembro e ela estava bem deprimida. Minha mãe sempre pediu para eu ter paciência com ela, então eu tentava ser um irmão presente, conversava pelo WhatsApp quase todo dia, chamava ela para sair nos finais de semana. 2 semanas antes do meu casamento, minha noiva me liga chorando, completamente desesperada, dizendo que o vestido tinha sumido do apartamento dela. Ela tinha deixado ele pendurado no closet, dentro do saco protetor da boutique, e quando chegou do trabalho, simplesmente não estava mais lá. Achamos que podia ter sido um assalto, mas nada mais tinha sido levado, nem joias, nem eletrônicos, nada. Fizemos boletim de ocorrência, ligamos para a boutique para ver se conseguiam fazer outro vestido igual em 2 semanas, mas era impossível. Minha noiva estava inconsolável e eu estava começando a ficar desesperado também, porque o casamento estava chegando e não tínhamos mais vestido. Foi quando minha mãe me ligou no dia seguinte, falando baixinho no telefone, como se estivesse escondendo algo. Ela disse que precisava me contar uma coisa, mas que eu não podia surtar. Minha irmã tinha aparecido na casa dela na noite anterior com um vestido de noiva lindíssimo, dizendo que tinha comprado para um casamento surpresa que o ex-namorado tinha organizado para reconquistar ela. Meu mundo desabou naquele momento, porque eu reconheci a descrição do vestido que minha mãe estava fazendo. Era exatamente o vestido da minha noiva, com todos os detalhes que ela tinha me contado 1000 vezes. Minha irmã tinha roubado o vestido da minha noiva e estava inventando uma história maluca para justificar. Corri para a casa da minha mãe sem avisar, e lá estava minha irmã, experimentando o vestido da minha noiva na frente do espelho da sala. Quando ela me viu, ficou branca como papel e tentou inventar uma desculpa furada, dizendo que tinha comprado um vestido parecido numa liquidação. Mas eu conhecia cada detalhe daquele vestido, porque tinha acompanhado minha noiva em todas as provas na boutique. Era o mesmo bordado à mão, os mesmos botões de pérola nas costas, a mesma cauda com aplicações de renda. Não havia dúvida nenhuma de que era o vestido dela. Minha irmã finalmente admitiu que tinha pego o vestido emprestado porque queria se sentir bonita depois do término do relacionamento. Ela disse que ia devolver antes do casamento, mas que precisava de uns dias para se sentir melhor. Eu fiquei completamente sem palavras, não conseguia acreditar que minha própria irmã tinha feito isso conosco. Peguei o vestido na hora e levei de volta para minha noiva, que chorou de alívio quando viu que estava tudo bem com ele. Mas a confiança estava completamente quebrada e eu não conseguia parar de pensar no que minha irmã tinha feito. Era uma traição tão absurda que eu não conseguia processar. Minha mãe tentou minimizar a situação, dizendo que minha irmã estava passando por um momento difícil e que eu devia perdoar, mas eu estava furioso. Não era só sobre o vestido, era sobre a mentira, sobre ela ter visto minha noiva chorando e não ter falado nada, sobre ela ter quase arruinado nosso casamento. Decidimos seguir com o casamento mesmo assim, mas eu mal conseguia olhar para minha irmã durante a cerimônia. Ela estava lá, sorrindo como se nada tivesse acontecido, e eu me sentia traído por alguém que eu sempre protegi e cuidei como irmão mais velho. Alguns dias depois do casamento, quando estávamos na lua de mel em Cancún, minha mãe me liga contando uma novidade que me deixou ainda mais chocado. Minha irmã tinha anunciado no Facebook que estava noiva e que o casamento seria em janeiro, apenas um mês depois do nosso. Quando voltamos da viagem, descobri que minha irmã tinha reatado com o ex-namorado na mesma semana do nosso casamento e que eles tinham decidido casar rapidamente. Ela estava contando para todo mundo que tinha sido amor à primeira vista de novo, mas eu desconfiei que havia algo mais por trás dessa história toda. Conversando com minha prima, que é bem próxima da minha irmã, descobri uma verdade que me deixou ainda mais revoltado.
Minha irmã nunca tinha terminado com o namorado, eles só tinham dado um tempo no relacionamento. E o motivo dela ter pego o vestido emprestado era porque queria mostrar para ele como ficaria bonita no casamento dos dois. Ela tinha usado o vestido da minha noiva para reconquistar o namorado, tirando fotos e mandando para ele pelo Instagram. Foi quando ele decidiu que queria casar com ela, vendo como ela ficava linda de noiva. Minha irmã tinha literalmente usado o vestido da minha esposa para conseguir um pedido de casamento. Fiquei completamente transtornado com essa revelação, porque significava que tudo tinha sido premeditado. Não foi um impulso emocional de uma pessoa deprimida, foi uma jogada calculada para conseguir o que ela queria, mesmo que isso significasse quase arruinar o meu casamento. Minha esposa ficou tão chocada quanto eu quando contei para ela, e nós dois concordamos que precisávamos fazer alguma coisa. Não dava para simplesmente fingir que nada tinha acontecido e seguir em frente como se fôssemos uma família normal. Foi aí que eu descobri que minha irmã estava planejando a lua de mel dos sonhos dela, uma viagem de 2 semanas para a Europa, visitando Paris, Roma e Barcelona. Ela tinha postado no Instagram Stories mostrando os preparativos, as reservas dos hotéis, os passeios que tinham programado. Eu sabia que minha irmã não tinha dinheiro para uma viagem dessas, porque ela sempre foi meio irresponsável com as finanças. Conversando com minha mãe de forma casual, descobri que meus pais tinham emprestado uma quantia considerável para ela poder fazer essa lua de mel. Meus pais sempre foram muito generosos com a gente, e eles tinham uma conta conjunta onde guardavam dinheiro para emergências e para ajudar os filhos quando necessário. Minha irmã tinha pedido emprestado quase R$ 15.000, dizendo que pagaria de volta em parcelas durante o ano. Mas eu sabia que ela nunca ia conseguir pagar esse dinheiro de volta, porque o salário dela mal dava para as despesas básicas. Meus pais iam acabar bancando a lua de mel dela, como sempre faziam quando ela se metia em problemas financeiros. Foi quando eu tive uma ideia que na hora pareceu perfeita, mas que depois me trouxe uma série de consequências que eu não tinha imaginado. Eu tinha acesso à conta bancária dos meus pais, porque ajudava eles com as transações online e pagamentos pela internet quando eles tinham dificuldades. Decidi que ia cancelar todas as reservas da lua de mel da minha irmã e transferir o dinheiro de volta para a conta dos meus pais. Não era tecnicamente roubo, porque o dinheiro era dos meus pais mesmo, e eu estava apenas desfazendo uma transação que ia prejudicar eles financeiramente. Passei a madrugada toda cancelando as reservas dos hotéis, dos voos, dos passeios que ela tinha programado. Alguns cancelamentos tiveram taxa, mas consegui recuperar a maior parte do dinheiro. Transferi tudo de volta para a conta dos meus pais e apaguei o histórico das transações. Minha irmã só descobriu que a lua de mel tinha sido cancelada quando chegou no aeroporto com o marido, 2 semanas depois do casamento. Ela me ligou chorando, completamente desesperada, dizendo que todas as reservas tinham sido canceladas e que eles não conseguiam embarcar. Eu fingi que estava chocado com a situação, ofereci ajuda para resolver o problema, mas por dentro estava satisfeito com a vingança. Parecia justo que ela passasse pela mesma frustração que minha esposa tinha passado quando descobriu que o vestido tinha sumido. Minha irmã passou os próximos dias tentando refazer as reservas, mas os preços tinham subido muito e ela não conseguia encontrar disponibilidade nos mesmos hotéis. Acabaram fazendo uma viagem bem mais modesta, ficando apenas 4 dias numa pousada em Búzios. Eu achei que o assunto tinha se resolvido, que ela tinha aprendido a lição e que poderíamos seguir em frente. Mas algumas semanas depois, minha cunhada, que é irmã do marido dela, me procurou para contar algo que mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Ela disse que minha irmã estava suspeitando que eu tinha sabotado a lua de mel dela e que estava investigando para descobrir a verdade. Minha cunhada também me contou que minha irmã estava passando por um momento muito difícil no casamento novo, porque o marido estava questionando todos os gastos e desconfiando das histórias dela. Aparentemente, minha irmã tinha contado para o marido que o vestido de noiva tinha sido um presente de uma amiga rica, mas ele tinha descoberto que era mentira quando viu as fotos do meu casamento. Ele estava começando a perceber que casou com uma pessoa que mentia com muita facilidade. Minha cunhada me pediu para eu contar a verdade sobre o que tinha acontecido, porque ela achava que minha irmã merecia saber. Ela disse que, independente do que minha irmã tinha feito, 2 mentiras não resolviam o problema e que a família precisava ter uma conversa honesta sobre tudo. Eu fiquei em dúvida sobre o que fazer, porque por um lado sentia que minha irmã havia merecido a vingança,
mas por outro lado estava começando a me sentir culpado pela forma como tinha resolvido a situação. Não tinha sido uma conversa madura, tinha sido uma retaliação impulsiva. Foi quando aconteceu algo que mudou tudo. Minha irmã descobriu que estava grávida. Ela me ligou chorando, dizendo que estava com medo de contar para o marido, porque o relacionamento estava instável e ela não sabia como ele ia reagir à notícia. Naquele momento, eu percebi que minha vingança tinha consequências muito maiores do que eu tinha imaginado. Minha irmã estava grávida, recém-casada, com problemas financeiros e maritais, e eu tinha contribuído para complicar ainda mais a situação dela. Decidi que precisava contar a verdade para ela, mesmo sabendo que isso provavelmente ia gerar um conflito enorme na família. Chamei minha irmã para conversar e contei tudo, que eu sabia sobre o vestido desde o início, que tinha descoberto sobre a farsa do término do namoro e que tinha cancelado a lua de mel como vingança. Minha irmã ficou completamente em choque quando soube da verdade, e a reação dela foi muito diferente do que eu esperava. Em vez de ficar furiosa, ela começou a chorar e pediu desculpas por tudo que tinha feito. Ela disse que sabia que tinha errado, mas que estava desesperada na época e não tinha pensado nas consequências. Ela me explicou que a pressão para casar estava vindo principalmente da família do namorado, que são pessoas muito tradicionais e estavam cobrando uma definição do relacionamento. Minha irmã tinha medo de perder ele e por isso tinha feito aquela loucura com o vestido. Também descobri que minha irmã estava passando por problemas sérios no trabalho, com ameaça de demissão, e que não tinha contado para ninguém da família para não preocupar meus pais. Ela estava enfrentando uma crise financeira e emocional muito maior do que eu tinha imaginado. Conversamos durante horas naquele dia, e pela primeira vez em meses conseguimos ter uma conversa honesta sobre nossos sentimentos e frustrações. Minha irmã admitiu que tinha sido egoísta e irresponsável, e eu admiti que minha vingança tinha sido cruel e infantil. Decidimos que precisávamos contar a verdade para toda a família, incluindo meus pais e minha esposa. Marcamos um almoço familiar para o domingo seguinte, e foi uma das conversas mais difíceis que já tivemos como família, mas também uma das mais importantes. Meus pais ficaram chocados com as duas revelações, tanto sobre o vestido quanto sobre o cancelamento da lua de mel. Minha mãe chorou muito, dizendo que não sabia como a situação tinha chegado a esse ponto sem ela perceber que os dois filhos estavam em crise. Minha esposa teve uma reação muito madura, dizendo que entendia a raiva que eu tinha sentido, mas que gostaria que eu tivesse conversado com ela antes de tomar uma decisão tão drástica. Ela também pediu desculpas para minha irmã pela forma como a situação tinha se desenrolado. O marido da minha irmã, que estava presente no almoço, ficou muito confuso com todas as revelações, mas disse que queria tentar entender e resolver a situação da melhor forma possível. Ele admitiu que também tinha percebido que algo não estava certo, mas que não sabia como abordar o assunto. Decidimos que eu ia repor o dinheiro da lua de mel que tinha sido perdido com as taxas de cancelamento, e que minha irmã ia trabalhar para pagar de volta o empréstimo que meus pais tinham feito. Também combinamos que eles fariam uma segunda lua de mel quando a situação financeira melhorasse. Minha irmã conseguiu resolver a situação no trabalho, aceitando uma transferência para outro departamento com uma pequena redução no salário, mas mantendo o emprego. O marido dela se mostrou muito compreensivo com a gravidez, e eles decidiram investir no relacionamento em vez de desistir. Hoje, alguns meses depois, posso dizer que nossa família saiu fortalecida dessa crise. Minha irmã e eu temos um relacionamento mais honesto e maduro, e ela se tornou uma pessoa mais responsável depois de tudo que aconteceu. A gravidez dela está indo bem e ela está animada para ser mãe. Minha esposa e eu também crescemos muito como casal, aprendendo a lidar com conflitos familiares de forma mais madura. Ela sempre me lembra que a comunicação é mais importante que a vingança e que problemas familiares precisam ser resolvidos com paciência e amor. Olhando para trás, percebo que tanto eu quanto minha irmã agimos de forma imatura e egoísta. Ela por ter pego o vestido emprestado sem permissão, e eu por ter cancelado a lua de mel dela como vingança. Nenhum de nós duas atitudes resolveu o problema real, que era a falta de comunicação na família. Aprendi que problemas familiares são complexos e que não existem soluções simples ou rápidas. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é ter coragem para conversar honestamente, mesmo quando é difícil e doloroso. A verdade pode machucar no início, mas é o único caminho para a reconciliação real. Minha irmã vai dar à luz em alguns meses e eu estou animado para ser tio.
Já compramos o berço e estamos ajudando ela a preparar o quarto do bebê. É incrível como as coisas podem mudar quando a gente decide ser honesto e buscar a solução em vez da vingança. Se alguém estiver passando por uma situação parecida, minha dica é: conversem antes de agir por impulso. Família é complicada, mas é também a coisa mais importante que a gente tem. Vale a pena lutar para resolver os problemas, mesmo quando parece impossível. Espero que nossa história sirva de exemplo para outras pessoas que estão enfrentando conflitos familiares. Às vezes, a solução está mais perto do que imaginamos, mas precisamos ter coragem para dar o primeiro passo em direção ao diálogo e ao perdão.